Olá, bem-vindos ao nosso podcast Ser Como Jesus. E hoje eu tenho a alegria de ter aqui comigo alguns convidados especiais para nós explorarmos juntos como viver segundo o exemplo do Senhor Jesus. Está conosco Pastor Rodrigo Araújo. Olá. Pastor Liedson Souza. Olá, paz. E a missionária Eliette Marques. Graça e paz. E hoje nós vamos dar início, já ouvindo o nosso primeiro convidado, Ser Como Jesus, em uma perspectiva muito inspiradora. Que vem por aí, Pastor Rodrigo Araújo? Vem por aí que nós vamos meditar um pouco, pensar um pouco em amar como Jesus, né? Jesus, ele ensinou a amar até os nossos inimigos. Logo compreendemos que o amor, ele não se trata apenas de um sentimento. É algo muito maior. E a Bíblia, ela fala sobre isso. Amar como Jesus significa amar sem condições, incondicionalmente. Perdoar, mostrar compaixão. E no livro de Mateus 5,44, Jesus, ele nos ensina a amar os nossos inimigos e a perdoar e a orar por aqueles que nos perseguem. Isso vai estar forte, hein? Isso vai estar forte. Amar quem persegue, perdoar inimigo. Então nós precisamos entender o conteúdo desta mensagem e percebermos como nós conseguiremos aplicar isso à nossa vida. Mas o que não falta aqui nessa série de mensagens é desafio. Sim ou não, Pastor Liedson Souza? Que desafio o seu tema? Conta para nós, na perspectiva de ser como Jesus, qual o próximo passo? Nós estaremos falando, bispo, sobre perdoar. Perdoar como Jesus. Paulo, em Colossenses, ele nos dá uma diretriz muito importante. Suportando-vos uns aos outros e perdoando as queixas. E ele eleva o nível, porque ele vai dizer que nós devemos perdoar, mas não da maneira que nós queremos, o que achamos, mas que devemos perdoar como Jesus perdoou. E isso é muito importante porque, geralmente, quando nós não perdoamos, guardamos um fardo de mágoa. E carregar esse fardo com uma mão só não é fácil. Daqui a pouco a gente ocupa a outra mão também. E nesse processo de ocupar as duas mãos, a gente não consegue abraçar o novo de Deus que chega. Porque a mágoa está ligada a coisas passadas. E o futuro está batendo a porta e as pessoas estão agarradas àquilo que está lá atrás. Então nós te convidamos a exatamente ter essa nova perspectiva, que na verdade você está parado, porque o futuro está chegando, você está agarrado ao passado, você está preso a uma dor. Então, através dessa ministração, você vai aprender que deve desocupar o espaço que a dor está guardando e encher de coisas novas de Deus que vem por aí. Que tremendo, gente, só está começando, é um pequeno spoiler. E o que nós temos entendido já na fala do pastor Liedson é que perdão é um desafio sim, mas perdão também é uma oportunidade de libertação. Que coisa linda. Ainda na perspectiva de ser como Jesus, nós queremos pensar em servir. Acredito eu, nos registros e em cada movimentação de Jesus e ação de Jesus, ficou evidente a fala dele. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Isso é uma contracultura do gênero humano, que gosta de ser servido, que gosta do tapete vermelho, que gosta dos primeiros lugares. E o Senhor Jesus nos dá um exemplo que muitas vezes nós temos que estar disposto até em colocar a mão naquilo que ninguém quer colocar. Foi aquela experiência dele de lavar os pés dos discípulos. Por nada ele teria que fazer aquilo, porque nem sequer os discípulos teriam que fazer aquilo. Aquilo era uma função da pessoa do nível mais baixo de status. E Jesus diz, olha, se o assunto é servir, o quanto precisar nos humilhar, vamos nos humilhar. Então servir como Jesus é colocar o outro em primeiro lugar com humildade. Isso e muito mais nós vamos receber através de cada ministração. Avançando ainda, nós queremos ouvir a missionária Eliette Marques, que traz para nós uma perspectiva de ser como Jesus através de uma escola. Que escola é essa, Eliette Marques? Queremos saber. É a escola da oração, pastor. Orar como Jesus. Jesus, ele priorizava a oração na terra. Lucas 5,16 nos diz assim: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. A oração é uma conexão entre céu e terra. E quando nós oramos, nós nos conectamos a Deus. E a oração não é um resgate de emergência, mas sim é um combustível para a nossa alma. Que lindo!
Que lindo. Isso fica claro para nós que a oração, ela é um hábito. Como Jesus fez, que ele interrompia certas atividades para continuar praticando aquilo que era um hábito, era um estilo de vida para ele. E isso fez toda a diferença no ministério dele. E se nós nos aplicarmos a essa prática, vamos ver essas diferenças. Sim ou não, Eliette Marques? Amém. Uau, que bênção. Ainda avançando, porque a nossa série de mensagem está com temas inspiradores, queremos ouvir uma vez mais o pastor Lietson Souza, que vai falar para nós como podemos viver como Jesus, ser como Jesus, nesta perspectiva mais abrangente, dentro do convite que ele nos fez, que é uma nova vida. Então, como nós podemos ser como Jesus? Como foi dito, vivendo como Jesus viveu. E quando a gente pensa nessa ótica, a gente pensa em imitar a Cristo. Lembra logo das palavras de Paulo, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo? E muitas pessoas, então, tentam pelo seu braço imitar ao Senhor Jesus Cristo, como se ele fosse o personagem de um livro de regras. Então a gente olha para Jesus no livro de regras e diz, eu quero falar como ele, eu quero agir como ele, eu quero me vestir como ele, com aquela ótica de santidade ali. Mas a verdade é que ninguém consegue por si mesmo ser igual a ele. Por quê? Porque o segredo não está na imitação, mas está na regeneração acima de tudo. Então viver como Jesus não é só perguntar o que Jesus faria. Eu serei a expressão de Jesus no trabalho, na rua, na casa. Isso tem muita profundidade ao pensar nisso. Gálatas, Paulo vai exatamente dizer o que nós estamos falando em 2:20. Ele diz, fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, nós vamos conseguir compreender que é tirar um peso de tentar ser perfeito, e vamos entender de uma maneira muito clara que Jesus Cristo é quem nos dá todas as capacidades para nós podermos viver como Ele. Lindo, maravilhoso. Gente, só está começando e o nosso coração aqui já está queimando. Isso porque nós estamos em estúdio, mas já pensando nessa nova série de mensagens. Que coisa linda e poderosa. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito edificada. Nós queremos ver todos vocês aqui, ó, assentados nessas cadeiras, recebendo essas ministrações para viver um novo nível e como ganchos de Deus estabelecendo o reino aqui na terra. Agora eu quero me despedir desta audiência maravilhosa, mas permitir aos nossos convidados, agradecer pela presença de cada um de vocês e dar a vocês a oportunidade de deixar ainda aí uma palavra final, despedindo de cada um da nossa audiência. Obrigado, bispo. Nós que agradecemos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, a família, que possa guardar e que vocês possam a cada dia amar como Jesus. Amém. O nosso desejo é que o novo de Deus esteja sobre a sua vida através do perdão, e que você possa viver como Ele. Amém. E que você possa, cada dia mais, trilhar o caminho da oração, orando como Jesus. Que lindo! E não se esqueça que ser como Jesus é uma jornada, além de um desafio. E nós queremos que você faça parte dessa jornada conosco, porque nós estamos caminhando para o alvo, que é os céus. Amém. Esperamos por vocês e olha, fique ligado aqui. Se inscreva nesse canal, faça seu comentário, compartilhe, abençoe mais pessoas, porque virá muito mais novidades por aí. Amém. Até a próxima. Deus te abençoe. Amém.